Bem-vindo a mais um podcast, Legado Cast 360, aquele que você está tentando nos acompanhar por semana. E olha, tem sido desafios aqui para nós, para poder colocar para vocês 2 histórias semanais. Por quê? Porque está acontecendo tanta coisa, as pessoas estão nos procurando, Deus está fazendo. E para você que não me conhece, prazer, meu nome é Aldo Dias, casado com a Carla Dias, uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher que eu amo muito, amor, beijo. E tenho 4 filhos maravilhosos e um neto. 20 anos de casado. Na verdade, 20, mas então vamos mais. 20 e algumas pouquinho. Aí eu mais ela, a gente fica brigando nesse negócio de data, gente. A gente vai estabelecer, mas mais de 20 já tem. E por que eu tô te falando sobre o legado? Nós entendemos, e para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o que adianta viver se quando morrer você será esquecido? Isso me machucou um dia e me colocou para pensar. Eu estava conversando com meus filhos, eu não lembrava muita coisa do meu avô, eu lembrava das bagunças, do tanto que ele me amou. Mas o legado que ele deixou, as experiências com ele, eu não tive. E eu não tive como... Ele não deixou algo para poder que eu viesse ficar lembrando das coisas boas que ele fez. Aí o Senhor me tocou no meu coração, qual que é o legado que você quer deixar para a sua família e para as pessoas que conheceram o Aldo Dias. Gente, nesse momento o negócio ficou bagunçado para mim. Por quê? É um pastor, é um empresário, é um homem que ajudou famílias ou não, é um homem que deixou prédio, casa, business para as crianças dele ou não, porque pode acabar também, que a gente não sabe. Isso não é um legado. Aí eu fui olhar o legado de grandes homens igual Billy Graham, fui olhar o legado bíblico de muitos homens de Deus que até hoje nós estudamos e queremos aprender cada dia mais e mais quem foi Paulo, quem foi o rei Davi, quem foi José do Egito. Eles todos deixaram um legado e ficaram registrados. Como também existem grandes homens de Deus que passaram, que já se foram, que escreveram vários livros e hoje os livros dele continuam sendo usados para edificar nossas vidas. Eu falei, você quer saber? Lançamos o Legado 360 USA. O que é o Legado 360 USA? É um legado onde que nós entendemos que precisamos levar para as igrejas e para os vamos falar assim, os homens e as mulheres das igrejas. Eles precisam entender qual que é o propósito de vida deles aqui nessa terra. O Legado 360 USA, ele vai às igrejas, nós fazemos uma conferência, vai sair algumas coisas novas aí pela frente, estejam de olho, nos segue lá no Instagram, no Legado 360 USA, que você vai ter todas as novidades, ou vai aí, onde você está assistindo nosso podcast, aí no YouTube, com o Legado Cast 360, que nós estamos trazendo homens que têm feito diferença em nosso meio cristão e no mundo secular também, homens que têm o coração voltado para Cristo e homens que têm falado e têm feito diferença. E isso é um jeito que nós entendemos para deixar bem claro para vocês o que era o legado. E tá funcionando, gente. Hoje nós já passamos mais de não sei quantos mil views. Quanto que é, galera? Cento e quanto? 120 mil views já passamos mais de 2.000 horas assistidas. E deixa eu te falar, nós ainda não chegamos em 2 meses de podcast. Ainda não chegamos e Deus tem feito. Então é sinal que as pessoas estão gostando, Deus está fazendo. E muito obrigado, você que está compartilhando os vídeos, que está nos seguindo, a gente recebe mensagem direto. Nossa, gostei demais dessa entrevista. Mas vamos falar de muita conversa. Ah não, só lembrando, em janeiro agora, dia 30 e 31 de janeiro, nós teremos o nosso Legado 360 USA em Deerfield Beach. Nos segue aí que vai sair as informações e tá vindo uma galera boa para poder ministrar pra gente. Vai ser uma conferência maravilhosa, voltada totalmente para propósito e legado. Então você mulher de Deus, você homem de Deus, jovem, e vai ter algumas coisas para casais também, aqueles que querem casar e já são casados. Deus vai fazer diferença. Mas vamos para a entrevista de hoje. E batemos 400 seguidores hoje no YouTube. Gente, tem nem 2 meses. Olha que aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Eric. Muito obrigado. Sim, obrigado, Jesus, né? Por tudo que tem feito e o que o Senhor está transformando em nosso meio. E hoje eu vou trazer uma pessoa diferente, numa área muito que eu amo, né? É uma pessoa que é faixa preta em jiu-jitsu. Um homem de Deus, criamos uma amizade maravilhosa, Deus usou ele demais para falar comigo e me ajudar na educação do meu filho. E vou deixar bem claro para você,
veja esse podcast até o final, porque vai sair muita coisa boa. De lutador de MMA para hoje professor, campeão várias vezes em várias categorias, ele vai falar sobre isso. Só que o mais interessante que me chamou a atenção, o cuidado dele com criança. O jeito que ele cativou, o jeito que ele ganhou o coração do meu filho para poder fazer jiu-jitsu. Meu filho não queria fazer jiu-jitsu. E eu odiava jiu-jitsu. Eu falei, jiu-jitsu, esse negócio de ficar abraçando homem não dá certo. Ele conseguiu me convencer. Vem fazer uma aula com seu filho, vem participar. Gente, eu fiz. Quando eu cheguei lá, que eu participei a primeira e a segunda aula, você quer saber, o negócio é bom, vou fazer. Peguei uma amizade com ele enorme, hoje é um amigo, é uma pessoa que eu escuto, é um homem de Deus, e se você está na área da Flórida, na área de West Palm Beach, na área de Green Acres, Wellington, Júpiter, escuta até o final, olha a Academia de Esse Homem de Deus, você vai estar levando não somente você, mas os seus filhos, se você tem, para aprender do jiu-jitsu, mas também aprender de uma identidade cristã muito boa dentro da academia dele, com princípios de uma paternidade, com princípios de reconhecimento, assim, de cuidado, de zelo pelas crianças. Amém? Eu vou deixar ele se explicar quem ele é, o nome dele. Eu vou parar de ficar falando demais dele aqui, que eu acho que, né, já deu para entender que eu gosto dele demais. Mas Elton Silva, homem de Deus, meu professor, gente, tá? Eu treino lá com ele. Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por ter nos aceitado a entrevista do podcast, mas o mais interessante, eu quero que você fique confortável, tranquilo, é um bate-papo de boa, mas fala pro pessoal de onde você veio, quem é você, se é casado, se é solteiro, como é que tá? Conta pra nós. Então, primeiramente, obrigado, né, pelo convite, né, é uma honra poder estar aqui presente com você, né, a gente tá sempre dividindo ali os dias na academia para treinar. Hoje a gente tá... Isso quando vai, né? Isso quando não falta. Você é um rapaz, né? Você é um homem de Deus, muito atarefado, e a gente, né, a academia, na verdade, se puder estar lá todo dia, bacana, mas qualquer coisa, né, de puder tirar um dia para ir lá e cuidar da saúde, estar perto do filho e ver os amigos, é bom. Mas, primeiro, como eu falei, parabéns pelos seus números, né? A gente está nem menos de 2 meses aí, já batendo recordes aí. Acho que é uma alegria para você e eu fico feliz de poder estar aqui para dividir um pouco da minha história, né? Dividir esse momento e poder te ajudar também nessas entrevistas para ter mais um capítulo aí que as pessoas possam ver. E fico lisonjeado, né, por todas as palavras. Você já introduziu aí o meu nome, nas faixas, mas sim, meu nome é Elton Silva, né, tenho 43 anos, sou amazonense, né, da cidade de Manaus, com muito orgulho, cidade que eu amo, e pratico a luta já há 27 anos, 28 anos, né? Sou casado com a Keire, uma americana, tem 3 filhos, eu tenho um filho também, junto nós temos 4, e é isso, né? Sou formado em Educação Física. Você é formado em Educação Física? Eu não sabia. Sou formado em Educação Física. Ou talvez você falou, não prestei atenção. A gente já conversou, provavelmente já devo ter dito, mas, né, a gente fala sobre tantas coisas. Sim. E acabou, né, meio despercebido, mas é algo que eu tenho muito orgulho, porque, né, eu sempre aprendi que a gente deve estudar, trabalhar e treinar, né? Esse é o verdadeiro homem. Então, né, eu sempre trabalhei, continuo trabalhando, sempre estudei, continuo estudando, né, e treinando também. Então, obrigado pelo convite mais uma vez e vamos lá, tô em casa. Amém, glória a Deus. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho, vamos conhecer, eu quero conhecer o Elton, já que tem algumas coisas que eu não sei, antes de estar nos Estados Unidos. Você é de Manaus, como você falou. Uhum. Quando foi que você viu que você precisava de luta? Sério, vamos começar lá atrás. Seu pai, sua mãe, como é que foi? Você viu que você precisava de luta para poder se defender na rua? O que foi? De onde saiu esse negócio de jiu-jitsu? Ou foi uma febre do momento? Não, foi algo que aconteceu naturalmente através de amizade, né? O primeiro incentivo que eu tive foi através da minha mãe, né? Eu estudava no colégio Dom Bosco, em Manaus, quando eu tinha 9 anos, né? E lá tinha atividades, futebol, né? Natação, e tinha um judô. Então tinha um professor muito conhecido lá em Manaus, que era o Chagas, na época. Então minha mãe me colocou no judô, treinei judô com 9 anos, e
treinei, mudei de faixa e tudo mais, mas depois mudei pro futebol, né? Fui pro futebol, eu jogava bem. Você pode Goleiro. Não, eu joguei pela seleção do Dom Bosco, né? Que era uma seleção, um colégio, né? É um colégio bem tradicional no Brasil, né? Tem todo, né? Todo o Brasil praticamente, é um colégio católico. E eu fui, né? O professor me viu jogando lá nas peladas lá no colégio e me convocou para fazer um teste. Eu fui pro teste, um sábado, fiquei e joguei pelo Campeonato Amazonense, fui campeão amazonense, torneio início, depois, né, o torneio principal e fui artilheiro também do Amazonas. Peraí, você trabalha, a sua posição é artilheiro na frente? Eu era pivô. Atacante? Pivô. Que isso, rapaz? Eu jogava bem, mas aí depois a luta entrou na minha vida. Mas eu sempre fui esportista, né? O primeiro contato que eu tive foi com judô, com 9 anos, e depois eu fui pro futebol, e aos 12 anos, né? Eu tinha parado o judô, e aos 12 anos eu morava em um condomínio fechado, né? Bem tradicional lá em Manaus, no Parque São Limões, lá na Raiz, e começou, era um condomínio bem grande, com piscina, quadra de futebol, então o síndico colocou esportes, né? O professor de natação, o professor de futebol de salão, e tinha o jiu-jitsu. E eu peguei e comecei a fazer o jiu-jitsu porque eu já tinha feito já o judô. Então, eu comecei a treinar com 12 anos novamente o jiu-jitsu, né, com o professor Cláudio Feitosa, né, professor lá bem conhecido lá em Manaus. Treinei com ele por um período, depois acabou esse programa lá do nosso condomínio, e eu voltei a jogar futebol, né? Voltei a jogar futebol. Só que aí, quando eu tava com 15 para 16 anos, né, amigos no colégio, né, já treinava, então eles tinham um tatame na casa deles, a gente ia pra lá, eram 3 amigos, era 3 amigos que eu tinha, né, eu era o mais novo, eles eram repetentes, eu não sabia, e a gente ia pra casa deles, aí eles sentavam o sarrafo em mim, mas a gente era muito amigos, né, eles até me protegiam na escola e tudo mais, e eu me mudei de colégio. Então, quando eu mudei de colégio, né, fui pro colégio pro IBA, então ali tinha um rapaz que tinha vai abrir uma academia lá em casa. Eu treino luta livre, né, no Brasil é tradicional, luta livre e o jiu-jitsu, né, eram até rivais na época. E aqui é o no-gi, né, que o pessoal chama. Então eu fui na casa dele, treinar com ele lá, quando abriu, então voltei a treinar. Né? Voltei a treinar a luta livre. Não voltei pro jiu-jitsu. Só voltei pro jiu-jitsu em 2008. Uau! Voltei pro jiu-jitsu em 2008. Então, comecei a treinar na casa dele, comecei a competir, faixa branca, daí comecei, né, meu professor começou a ver que eu tinha jeito, o presidente da federação também começou, né, minha primeira competição, acho que minha segunda competição, a primeira competição eu perdi, aí depois foi um amazonense, eu ganhei minha categoria, ganhei um absoluto, faixa branca, aí de lá o presidente falou, tu tem jeito. Aí eu não esqueço desse dia que ele me falou isso, eu desde lá sempre me dediquei bastante à luta livre, né? Aí depois veio o wrestling, né? Em 99, 98, né? A gente foi em 98 pro Rio de Janeiro para uma competição de luta livre brasileiro, e a gente competiu, aí depois a gente foi para um evento de wrestling lá, foi quando a gente conheceu o wrestling. Aí meu professor, que na época era o presidente da federação, levou esse rapaz para Manaus para introduzir o wrestling lá. E a gente começou a desenvolver também, entendeu? Então a gente praticava os dois, a luta livre, que é o no-gi, e o wrestling. Né? Eu sou faixa preta também de luta livre, eu peguei a faixa preta em 2005, né? Peguei a primeira faixa preta de luta livre, do que é de jiu-jitsu. E somente em 2008 que eu voltei realmente a treinar o jiu-jitsu. Botei, né, kimono, treinava numa academia. Eu dava aula de wrestling para crianças carentes, e lá tinha jiu-jitsu, judô, voltei a treinar com alguns amigos, né, que eram do jiu-jitsu, aí fui me graduando, né, peguei a faixa azul, peguei a faixa roxa, fui de pouquinho em pouquinho, entendeu, até pegar a faixa preta. E qual que é a sua... Peraí, né? Vamos lá, eu ia perguntar qual que é a sua faixa principal especificação. Você prefere luta livre ou jiu-jitsu hoje? Não,
pode me chamar. Hoje eu me dedico mais ao jiu-jitsu, né? Porque aqui é muito forte o jiu-jitsu, as pessoas... O luta livre que fala é o no-gi, né? É o no-gi, o nome é utilizado aqui, né? Nomenclatura, no-gi, né? Que é Sim. lá a luta livre era sem a parte de cima do kimono, somente com a calça e a faixa, né? Tinha alguns outros estados, federações que utilizavam somente a bermuda, né? Até sem blusa, não tinha rash guard na época, mas era a luta livre. E por questões como posso falar, né? A gente se fala muito da família Gracie e tudo mais, por questões comerciais, né? Como eu te falei, o jiu-jitsu e a luta livre no Brasil eram rivais, né? Na década de 80, 90, começo de 2000 ali. Então, para vir para cá, não foi utilizado o nome luta livre, né? Porque assim, jiu-jitsu, lá no Brasil a gente falava, quando tira o kimono é luta livre, entendeu? Então, e eles não gostavam disso, né? Os professores, né? O pessoal ali que condenava ali o jiu-jitsu, né? A nata lá de cima. A família Gracie não gostava disso. Então, quando eles vieram para cá, eles tiveram que tirar né? Começaram a introduzir a luta livre, só que eles no gi, né? Usaram o inglês, né? Mas aí tá aí até hoje. E você falou que você trabalhava com crianças carentes. Você dava aula para crianças carentes? Sim, trabalhava com crianças carentes. A gente tinha um projeto, né? Um projeto lá em Manaus, que era um empresário, né? Muito bem sucedido lá no ramo de drogarias e academias de musculação. Ele abriu um CT de luta, né? Ele abriu um CT de luta em 2008 e ele bancava esses professores, né? Ele era um senhor cristão, né? Inclusive até construiu uma igreja no bairro para que as pessoas pudessem escutar, né? Sobre frequentar e escutar sobre a palavra de Deus. Ele focava muito nisso, em fazer o bem, entendeu? Então ele abriu ali, pelas condições dele, ele abriu esse CT, ele sabe o quanto o jiu-jitsu, quanto a arte marcial é importante no caráter, né? Para a sociedade, entendeu? Para uma criança, para a sociedade, para mudar, para transformar realmente. Então a gente estava num bairro carente, então a gente tinha lá a luta olímpica, o jiu-jitsu e o judô, né? As crianças só teriam que estar matriculadas na escola, né? Escola pública, o que fosse, e eles vinham para treinar com a gente, né? 3 vezes na semana comigo, né? Então esse senhor pagava para a gente dar aula para eles, tinha um salário. Então eu trabalhei com várias crianças, entendeu? Inclusive até consegui mudar a vida de uma, que para mim Já ganhou. Já ganhei, porque, né, a gente poder ajudar uma pessoa, a gente trabalhei com mais de 200 pessoas, mais de 200 crianças passaram nesse projeto, entendeu? Muitas crianças passaram, muitas viajaram pela primeira vez por conta da luta, tá entendendo? A gente foi para competições, chegaram a ser campeões brasileiros, chegaram à seleção brasileira, pessoas do mais 4 ou 5, né, desse meu grupo, né? Porque o meu foco não era tanto, era salvar vidas, né? Era ajudar, na verdade não salvar, mas ajudar, né? Essas crianças, essas famílias, né? E muitas vezes a gente não conseguia nem treinar, às vezes, porque elas vinham pro treino sem comer nada, entendeu? Então a gente, quando eu vinha, eu passava na padaria lá próximo, comprava pão, mortadela, e com suco e fazia, tá entendendo? Não e você tava treino. com quantos anos? Em 2008, eu tava com 20, 25, 26. Então você já trabalhava também? Já trabalhava. Já. Comecei a trabalhar com... não com a luta, né? Mas comecei a trabalhar com 16 anos, quando, né, a mãe do meu filho engravidou. Fui trabalhar para honrar, né? Para ia ter um filho, tinha que honrar, comprar as fraldas, comprar 16 anos? 16 anos. E aí, você bateu o meu recorde? Então você foi pai com 17? Fui pai com 17. A mãe da minha filha engravidou com 17, eu fui pai com 18. Foi 1 ano de diferença. Você bateu meu recorde. Então, tô na frente. Tá na frente. Tô na frente. E uma pergunta, você era muito brigão? Então, na verdade, eu briguei bastante, mas eu brigava mais por causa dos meus amigos. Me explica isso, como assim?
Não, porque eu tinha, na minha academia, eu tinha vários amigos na minha academia, mas eu tinha dois que eu andava pra cima e pra baixo, né? Que era o Alan e o Gladstone, né? Esses eram brigões, né? Esses eram E tudo brigões. jiu-jitsu. Tudo luta livre. Na época era luta livre, né? Tudo da luta livre. Tudo da luta livre. Tô falando ali 98, 99, 2000. A gente treinava muito, né? A gente sempre treinou muito, que era o que a gente gostava de fazer. Então a gente chegava, o treino era 7 da noite, a gente chegava na academia 4 da tarde para malhar, nadar e depois já ficava pro treino. E às vezes até treinava antes de trocava, a gente chamava de trocar porrada, né? Fazer sparring, falar aqui, mas a gente trocava porrada, sujava todo o tatame de suor, limpava, tomava banho, daí quando dava 7 da noite, o tatame tava pronto pro nosso professor chegar e começar a treinar a gente. Mas a gente era muito próximo. Final de semana a gente ia pras festas, entendeu? Pra curtir, né? Nós éramos jovens. Nova, né? Não era nem tanto não éramos tanto de beber, era mais pra curtir mesmo, pra dançar. Eu gostei de dançar, sempre gostei de fazer amizades. Meus amigos eram mais, esses dois, o Gladstone e o Alan, iam mais mesmo pra encarar o pessoal. E as pessoas às vezes nem faziam nada, olhavam pra ele. E para eles queriam brigar, porque lá em Manaus todo mundo se conhece, né? Você me perguntou no início com relação a como é que foi, porque lá em Manaus outro joga futebol, outro luta, entendeu? O futebol não vai para frente lá em Manaus, a luta tu pode, né? Tanto é que eu conheci o Brasil, quase o Brasil todo, conheci outros países, né? Principalmente ali o South America ali, né? Ali muitos países da Colômbia, Peru, entendeu? Fui muito para países para viajar através da luta, né? A luta pagando, vamos dizer assim. Mas, então, eu decidi ir pra luta. Então, eu fiz essa amizade, as pessoas às vezes queriam brigar com ele. Às vezes, no sábado, domingo, as pessoas saíam para se testar. Não tinha tantas competições, né? As pessoas treinavam para chegar no final de semana a brigar. E como começava a brigar com eles, aí eu me metia. Eu não quero, mas tem que estar. Acabava brigando. Você acha que isso ajudou ou prejudicou o seu esporte se tornando o que você é hoje? Ou foi experiências? Não, faz parte. Lá em Manaus, quem treinava tinha que saber brigar, né? Hoje em dia, se brigar, defender, desculpa a expressão, né? Mas como eu te falei, as pessoas treinavam lá para as competições, mas não tinham tantas, então elas iam no sábado, elas saíam para se testar, para botar aquele, né, o que ele aprendeu para fora, entendeu? Então, fez parte, né? É muito comentado, tanto no Brasil como em Manaus, aconteceu várias coisas, aconteceu até questões de prisões, em Manaus questões de morte, entendeu? Com rivalidade de jiu-jitsu, luta livre, isso lá no passado eu tô falando, bem lá no começo de 2000 ali, entendeu? Aconteceu algumas coisas, mas que foi tudo resolvido de forma judicial, né? Os presidentes sentaram, conversaram com as pessoas ali da nata ali, tanto da jiu-jitsu quanto da livre, para poder, né, acabar com aquilo ali. E depois foi se profissionalizando, foi parte. Se eu fosse para voltar atrás, não mudaria nada, entendeu? Seguiria da mesma forma, entendeu? Para poder... Foi da forma que evoluiu. O jiu-jitsu, a luta livre, cresceu e se tornou respeitoso e chegou até aqui por conta disso, né? Se eu puder, né? Hoje em dia todo mundo conhece o UFC, né? Mas a família Gracie fez isso. Quando eles vieram para os Estados Unidos, né? Eles... inventaram, né, criaram o UFC, foi a família Gracie que criou o UFC lá na década de 97, 98 ali, no início ali, e era para desafiar as artes marciais, só que no cage, entendeu? A gente sabe de muitas histórias, né, que eles, né, iam nas academias para desafiar pessoas, né, e os mestres, né, para mostrar o que era mais eficiente. Hoje ninguém faz isso, né? A gente não concorda hoje em dia com isso, mas lá no passado foi um jeito de fazer, eu acho que a mídia deles também, né? Pra ser reconhecido. E olha onde o jiu-jitsu tá hoje. Entendeu? Foi pra ser reconhecido, né? Pra eles entenderem. O jiu-jitsu hoje é conhecido internacionalmente, entendeu? Então, mundialmente, na verdade, né? Mundialmente, aonde tu vai tem jiu-jitsu. É muito difícil um país, né? A gente tá sempre, né? Viagem e tudo mais.
todo mundo, né? Olha pra ti, na orelha e tudo mais, tu faz jiu-jitsu, tá entendendo? Então as pessoas sabem. Então, acho que não tinha nada que mudar. Infelizmente aconteceu algumas, né? Como eu lhe falei, aconteceu brigas, né? Até mortes, que a gente sabe, não tem como esconder, porque tá na história, né? Eu não tenho orgulho de falar isso, mas foi o passado, entendeu? E hoje tá onde tá e estamos vencendo, né? Porque hoje, como você acompanha, né? Você tem sua família que treina lá, você, seu filho, né? Sua esposa já treinou com a gente também, sempre que ela pode, ela vai. Mas a gente tem muitas famílias Hoje a gente vê isso mais como defesa, né, Elton? Hoje a gente treina para poder aprender a se defender também. Antigamente, não. Antigamente se fala muito da defesa pessoal, mas o jiu-jitsu em si, ele trabalha em vários aspectos, né? Tanto na criança, né? E como no adulto também, né? Do adulto eu acredito que o principal é o ego, né? Mas a criança, o jiu-jitsu, o esporte em si, mas o jiu-jitsu em si, pelas especificidades do jiu-jitsu, pela challenge, né, do jiu-jitsu que você tem ali quando você entra no tatame, tu trabalha a criança que vai servir pro futuro dela, tá entendendo? E os pais já conseguem ver isso, porque hoje tem muito acesso, não é só um professor falando, né, por falar sobre confiança, disciplina, self-control, entendeu? Respeito, posso falar isso, mas o pai hoje com a internet, ele procura, né, saber, né, pode ir lá na internet procurar qual é um esporte bom para filho, né? Eu sei disso porque não é que eu fico toda hora, não sou muito de internet, mas eu tenho pais que me procuram, né? Que eu chego na academia, eu vim aqui atrás com vocês porque eu procurei, né? O que seria bom pro meu filho nessa idade, e foi indicado pela internet o jiu-jitsu, entendeu? Então o jiu-jitsu é uma ferramenta de inclusão, de transformação que, se os pais, né, as famílias entenderem, né, já entendem, mas tem muita gente que ainda precisa perder o preconceito, né, e introduzir não só as crianças, mas também os adultos, porque hoje, né, se fala muito de business hoje em dia, mas tem muitos empresários, né, que iniciam um dia dentro de uma academia. Por quê? Porque ali tu vai ser, né, entre aspas, vai estar no chão, amassado e tudo mais, vai ser não vou dizer que é fácil, que eu vou estar mentindo, mas se eles vencerem aquilo ali, né, passarem por cima do ego deles, tá entendendo? Depois que tomarem banho, que forem pro escritório, forem fazer o que for, né, eles vão ter um dia fácil, porque já venceram a primeira challenge, entendeu? Uau, muito bom. E eu vou falar mais com o Elton sobre isso, sobre os desafios do jiu-jitsu, como está a academia dele hoje. Só que eu só quero entender algumas coisinhas aqui, eu quero voltar um pouquinho aqui atrás. Homem de Deus, quando foi o momento exato que você entendeu assim, cara, gosto... Você foi em vários campeonatos, né? Você ganhou alguns campeonatos? Sim. Mundiais? Sim. Eu não cheguei a lutar, eu lutei somente em 2019 no Mundial, porque eu cheguei em 2017, a gente vai falar sobre isso, né? Mas em 2017, quando eu cheguei, foi quando eu tive a oportunidade, né? Depois de 2 anos, 2019, ir para Las Vegas e competir o Mundial, né? Eu tava na faixa marrom ainda, mas no Brasil, fui muitas competições, brasileiros, né? Sul-americano, principalmente com a luta olímpica. Né? Como eu te falei, em 2008 foi quando eu voltei a treinar o jiu-jitsu, mas eu fazia muito a luta livre, o no-gi, né? E o wrestling, né? Eu era bem introduzido no wrestling mesmo. Manaus foi um celeiro, né? Foi um polo muito, né? Ainda né? De campeões, tanto da base como dos adultos. Então a gente ia para competições pelo wrestling lá em Manaus, no Brasil, para competições brasileiro, jogos escolares, o Manaus era sempre campeão, por equipe, entendeu? Então, assim, eu tive o privilégio de competir, competições pela faculdade, né? Fui campeão brasileiro pela faculdade, fui para Universiades, né? Na Turquia, pela seleção brasileira, então tudo fui pro UFC também como treinador, então a gente tem bastante coisa. Eu vou entrar nesse daqui a pouco, porque eu sei que ele tem uns amigos aí do UFC que de vez em quando aparecem na academia, tem um pessoal que a gente gosta, a gente respeita, o pessoal é gente boa demais, um povo muito humilde. Você já chegou a treinar com esse pessoal do UFC?
Já Quem? já Tem treinei. algum nome? Já, assim, que eu sou próximo, né? Foi o Adriano Martins, né? O Adriano Martins, né? Ele é conhecido né, nacionalmente, principalmente, né, no Brasil, no caso, e também mundialmente, porque foi o o único atleta a vencer o Makhachev, que é o campeão do UFC, né, até 70 quilos, né, nocauteou ele. E tem o Renato Moicano também, né, o Renato Moicano é um grande amigo, a gente tem uma história junto desde 2013, em Brasília, depois, né, quando eu fui ministrar um seminário de uma semana, né, na academia dele. Depois que eu me mudei em 2017, ele veio morar pra cá também, foi quando ele tava no UFC, a gente morou junto, ele foi morar lá em casa, né, que eu vim primeiro, então a gente acabou, né, fazendo uma grande amizade, mas quando eu mudei, decidi vir para os Estados Unidos, eu vim treinar o Adriano Martins, né, que ele tinha uma luta, na verdade foi a última luta dele no UFC, já tava morando aqui desde 2015, eu tava no Brasil, e ele me contratou para vir para cá, eu passei 40 dias treinando ele, a gente foi no Canadá, e eu vim para a ATT, né, a ATT é onde fica ali, né, é a maior academia, né, mais conceituada, né, que tem muitos atletas do UFC. Tu vai para um treino de wrestling na segunda-feira, que é o treino das 11 na época, acredito que ainda é. O de Coconut Creek ainda é às 11. E tem uns 50 atletas do UFC no tatame, entendeu? Então eu tive ali, né, a oportunidade de conversar com muitos, aprender, ver, entendeu? Mas a maioria, os dois que eu falo é o Adriano e o Moicano. Inclusive o Moicano já esteve lá com a gente na academia, gostei do seminário com ele é muito bom mesmo. E além de tudo que eu gostei, é humilde, simples, né, pai? Tranquilaço demais. É bom demais. É engraçado porque as pessoas veem ele na internet, né? Ele tem vários podcasts, vive na mídia, né? Além de ser um bom atleta, né? Ele tá muito bem aí, ele é muito inteligente, é formado em Direito, se eu não me engano, e gosta muito de ler. E ele é muito inteligente, então, assim, ele tem uma comunicação muito boa. As pessoas gostam muito da forma que ele se expressa no microfone, nos podcasts, e ele tá bombando. Ele tá morando onde? Tá bombando. Ele tá morando aqui em Coral Spring. Ele tem um podcast? Ele tem um podcast. Não sabia. Vou chamar ele aqui. O negócio é... Moicano, você tá convidado para vir aqui com a gente, dando o seu podcast, aqui, a gente fazer essa publicação. O negócio é arranjar tempo na agenda dele, que ele vive viajando, teve no Brasil, depois do Brasil foi pra Europa dar seminário, tá entendendo? Voltou pro Brasil, tá aqui, ele tá sempre rodando. Às vezes a gente tem... já até acostumei, às vezes ele vai lá pra casa, né, sábado ou domingo, pra um churrasco, e ele fala, vou ter que dar uma entrevista, daí o pessoal liga no telefone, ele se isola um pouquinho lá, passa lá uma horinha lá falando, depois volta, entendendo? Aconteceu algumas vezes, mas é a vida dele, né? Ele vamos, né, falar, celebridade do UFC. Sim. E ele é bom com as palavras, sempre quando ele finaliza com vitória, ele pega ali o microfone e o público americano ama, né? Ele é muito inteligente. Bom demais. Aonde que entra o mestre Massinho na sua vida? Um outro homem de Deus que eu gosto dele, viu, gente? Desculpa. Massinho, eu sei que você vai assistir. É um velhinho desse tamanho. Tá alto. Tá alto, né? Maior que esse aqui. Mas até hoje, eu não vi ninguém conseguir bater nele. E olha, ele tá com quantos anos? 50. Deixa eu te falar. Respeito, com amor e com carinho. Eu vou trazê-lo aqui, quando a próxima vez que ele vier aqui agora, eu vou trazer aqui no podcast. Ele é de Manaus. E aonde que ele entrou na sua vida? Como é que você conheceu ele? Então, o Márcio Pontes, né, na verdade é um grande amigo, irmão, né, que hoje que eu tenho, mas a nossa relação é... Em Manaus todo mundo se conhece, né? As pessoas que se destacam no jiu-jitsu, no wrestling, na luta livre, né? Acabam sendo conhecidos, né? Manaus é grande, mas ao mesmo tempo, né? Para algumas coisas é pequeno. Se tu quer ir para um restaurante bom, se tu quer ir para uma festa, sempre os mesmos locais e na academia, e com relação à academia também. Então quem vai se destacando, Manaus hoje tem uma mídia muito grande, né, nesses atletas que se destacam, né, a mídia local vai lá, fazem eles lá, tipo um popstar, divulgam, isso é muito bom, né, isso é muito bom. E o Massinho sempre foi uma referência, né, em Manaus, né, começou a treinar bem antes de mim, entendeu, né, dedicado ao jiu-jitsu, e criou o nome dele, né, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão amazonense, na verdade, ao contrário, amazonense, brasileiro e mundial, né, então ele
pegou e era muito conhecido. Depois eu comecei a me tornar conhecido também na cidade de Manaus, por alguns resultados que eu tive, e a gente acabou se encontrando, né? Criando amizade, mas em 2000, ele até me mandou uma foto agora recente, de uma competição que a gente fez, acho que foi em 2008, eu acho, né? Uma foto de um evento de MMA, ele e um outro professor, Paulo Coelho, na mesma foto, né? A gente super, super novo, tá entendendo? Assim, é bem, bem engraçado, mas em 2008 a gente começou uma relação bem próxima, né? A gente fez um trabalho junto, política, né? A gente fez um trabalho junto, a gente sempre se deu, né? Se deu muito bem por questão de ter palavra, né? Política? Política. Como assim? Você entrou na política? Não, mas eu tenho familiares que é na política, né? Um Ok. tio e um Em primo. Manaus. Em Manaus, Entendi, né? entendi. Eu tenho um tio que é... Pronto, agora só falta o homem ter sido um vereador, eu não sabia. Não. O meu tio é deputado estadual há 5 ou 6 mandatos lá em Manaus já. E eu tenho um primo que vai pro tá no terceiro mandato, se eu não me engano. E no primeiro mandato eu fui ajudar ele na área esportiva e convidei o Marcinho para trabalhar com a gente. Então, tudo que foi, né, que a gente sentou para conversar, foi honrado, tanto da parte dele quanto da nossa, entendeu? Então, desde ali a gente começou a ter muito respeito um pelo outro, começou a frequentar as competições, eu fazia competições lá em Manaus de no-gi, né, de luta, e ele sempre colocava os alunos dele, entendeu? Eu frequentava a academia dele, né, nessa questão de MMA, eles são muito bem conhecidos, né, lá em Manaus, então muita gente procuram ele. E para falar mais dele também é fácil, porque ele foi o primeiro treinador do José Aldo, né? Todo mundo conhece o José Aldo, né? Sim, Brasileiro, super campeão aí do UFC, né? Agora se aposentou, mas foi campeão aí por 10, 11, 12 anos, nunca tinha perdido. E sustentou por vários anos o cinturão, e ele foi o primeiro treinador, né? Treinou José Aldo ali no início e enviou ele pro Rio de Janeiro. Ele faz muito isso, ele pega, né, lapida o pessoal na academia dele, tem futuro, ele manda pro Rio de Janeiro, que é o Dedé Perdeneiras, né? Mas por que não fica em Manaus? Por Você questão acha que de o Rio... estrutura. Mídia não, Não, estrutura, né? Inclusive, na verdade, até mesmo o Brasil tá ficando pequeno hoje em dia, né? Não tem, como eu falei, né? O Adriano Martins chegou ao UFC, em 2015 ele se mudou para cá, mas ele tá na estrada desde 2003, 2004, lutava os eventos, a gente lutava junto lá os eventos, ele lutava, eu lutava também, e a gente começou a treinar junto em 2008, lá em Manaus, a gente viajar junto, ele era o número 1 do Brasil, né, de MMA, ganhou Jungle Fight, vários eventos, né, tinha vários cinturões em Manaus, entendeu? Então, ele teve que se mudar, né, chegou um momento que, para ele, né, bater de frente no UFC, ele teve que vir para cá, e foi quando ele veio, 2014, 2015, né, então... As pessoas, o Dedé é um mestre, né, que tem, né, super conhecido, fez vários campeões, né, continua fazendo e tem um acesso muito grande no UFC. Então, a gente tem que estar próximo dessas pessoas, né, para poder, e eles têm uma parceria, o Massinho e o Dedé, então ele pega o pessoal e manda. Mas a gente tá falando do UFC, mas tem vários eventos que o Dedé tem um caminho de indicar e colocar dentro, entendeu? Entendi. Por isso que acontece isso. E graças ao Senhor Jesus, hoje nós somos abençoados, porque vira e mexe, esses homens, né, igual o mestre Márcio Pontes, e há pouco tempo agora o Adriano teve lá, né, dando um seminário para nós, não foi? Não, quem teve foi o André. O André Júlio, que é então, assim, só a galerinha boa, e assim, eu fiquei de bobeira. Esse André, ele teve um faixa marrom nosso lá, que ele fez ele bater 4 vezes. O André, em segundos. O André... bateu, que isso? O André Júlio é um grande nome, né, do esporte, do jiu-jitsu amazonense, né? Nós somos amigos desde a 8ª série, a gente estudou junto no mesmo colégio, e ele é um rapaz, né, um homem muito abençoado também, ele é convertido, né, há muitos anos já, ele frequenta, ele serve a igreja, tá entendendo? E eu sempre
tento, né? Sempre não, sempre trago pessoas próximas de mim, que eu sempre tive contato, né? Pessoas que eu confio, pessoas que possam acrescentar, né? Abrir a porta da minha academia, abrir a porta da minha casa. Eu passo mais tempo na academia do que dentro de casa. Verdade. Então, meus alunos, né, as pessoas que frequentam a academia, acaba que eu quero oferecer para eles o melhor, entendeu? Então, nada melhor do que apresentar pessoas que eu confio, que eu tenho história juntos, entendeu? E poder ajudar também pessoas que, né, que têm um forte nome no jiu-jitsu brasileiro e amazonense, trazer para cá para darem, né, para darem seminários, entendeu? Para receber um remuneramento também em dólar, para quando voltar para Manaus, né, ter uma grana bacana, ajudar, tá entendendo? Porque não é fácil viver de luta, né? Nem aqui, nem lá, tá entendendo? Aqui uma luta é grande, mas lá com certeza é bem mais difícil e tem muita gente que merece lá viver de luta porque se dedicaram a vida toda, entendeu? E continuam se dedicando. Glória a Deus. Vamos lá, e agora? Você sai de lá e vem para os Estados Unidos, que doideira foi essa? Aonde foi a chave se eu preciso ir para os Estados Unidos, porque aqui não tá dando mais? Não, então, eu vim pelo convite, né, do Adriano, a gente trabalhava junto desde 2008, rodamos o Brasil todo lutando, e ele veio pra cá, e o Brasil, né, falar de política de novo, né, tudo gira em torno de política, governo, entendeu? E eu trabalhava na Fundação Vila Olímpica, lá em Manaus, né, era a vila onde tem vários esportes. Eu era coordenador de esportes lá, da parte de luta olímpica, né, a gente tinha uma equipe lá, a nossa equipe treinava lá, e eu também eu era vice-presidente da Confederação Brasileira de Wrestling do Brasil, né? Tem a CBF, CBV, né? E tinha a CBW. Em 2016 eu me tornei vice-presidente, e acabou que depois das Olimpíadas, né, todo o apoio que tinha para as confederações, para o governo federal apoiando os projetos de esporte, acabou. Então eu comecei a não ter, né, mais o pagamento, né, desses locais, entendeu? Então minha renda foi lá para baixo. E, né, como a gente fala, eu sempre acreditei, né, muito e confio muito em Deus, ele sempre te direciona, né? A gente pensa às vezes que tá num buraco, mas é somente né, para pegar um impulso para poder subir e ir mais alto. Então, foi quando as coisas estavam acontecendo, eu via que a parte ali para sobreviver do esporte no Brasil, em Manaus, não ia ficar bem, e eu recebi uma ligação, né, do Adriano para mim vir treinar ele para tanto o Adriano como a esposa dele, a Andresa Fassan, que você conhece, que é uma faixa preta, né, para vir treinar o Adriano para a luta dele, né? Ele estava afastado porque tinha se operado e tudo mais, e eu vim para treinar a parte de queda e a preparação física dele. E eu passei 40 dias, só que quando ele me convidou, faltava 2 meses para mim vir. A gente conversou, acertou valores e tudo mais, e comecei a pesquisar, né, na internet, falar com pessoas e ver de que forma eu poderia, como é que funcionava para ficar aqui, né? Eu sempre tive vontade de vir para cá, na verdade, só que eu nunca vim por questão de responsabilidade, né? Meu filho nasceu em 2000, o Gabriel nasceu em 2000, então acabou que eu foquei, né, em trabalhar para sustentar, ter o que dar para o meu filho. Então, quando esses 2 meses eu passei estudando como funcionava o negócio de visto aqui, as questões de visto, e eu vim. E nesses 40 dias a gente ficou treinando, mas ali no sábado, no domingo, né? Algumas vezes na semana eu pedi a liberação dele para poder visitar, né? Visitar os advogados de imigração, para mim poder saber se eu conseguiria de alguma forma pela luta, ou trabalho, não sei, na verdade eu nem sabia. E acabou que depois de 3 advogados, uma quarta sentou comigo por quase 2 horas e falou: se você me prova, fez uma entrevista comigo, se você me provar tudo isso que você está falando que você tem na luta, né,
tu precisa de 3 pré-requisitos, tu tem 8. Então você vai ficar e é um pulo pro green card. Eu falei, eu tô falando a verdade. Então corre atrás disso. Então foi quando eu decidi ficar. Não tinha plano, não vim com trabalho fixo. Eu sabia que eu ia trabalhar com o Adriano por 40 dias. Depois do UFC, ele ganhando, a gente ia planejar e tudo mais. A gente até chegou a falar de abrir academia, treinar mais, ser campeão, porque ele tinha muito potencial, né? Tanto é que ganhou do Ele ganhou? Ganhou do Não, na verdade, essa luta ele perdeu. A gente foi pro Canadá, né, e tava voltando, tava ganhando a luta. Eu até lembro até hoje, não é uma expressão que eu uso, mas que eu não tenho no meu vocabulário, mas eu lembro até hoje um dos narradores, né, ele tava ganhando a luta no terceiro round, ali, quase no finalzinho, o canadense deu um murro, um punch tosco, né, eu não uso essa palavra, não tenho costume, mas ficou na minha memória porque o narrador falou, com um punch tosco, ele conseguiu vencer o Adriano, entendeu? E foi quando ele deu um soco que pegou atrás da nuca aqui, quase, não pegou, não foi legal, mas o Adriano caiu apagado e ali mudou tudo, tanto para ele quanto para mim também, porque a gente tinha, né, desses 40 dias a gente conversando, vamos fazer isso, porque o Adriano era favorito na luta e tava ganhando, né? Tava voltando, ele queria muito nocautear, queria muito ganhar, mas Deus tem planos, entendeu? A gente aceita e acabou que ele perdeu, né? E eu peguei e comecei a fazer, já tinha decidido ficar, né? Então eu fui fazer o que todo imigrante faz, né? Quer ficar, fui atrás de trabalho, tá entendendo? Então foi assim que eu decidi e cheguei aqui. Interessante. E aonde que entra Jesus nisso? Onde o Elton consegue e fala assim, olha, eu preciso de Jesus e eu tenho que ir nessa pegada? Veio de um berço, veio de família ou você que encontrou? Jesus sempre esteve presente na minha vida, né? Eu, com 2 anos, minha mãe e meu pai se separaram, 2, 3 anos se separaram. E minha mãe, né? Meu pai foi trabalhar, minha mãe também foi trabalhar. E eu comecei a morar com a minha avó e com a minha tia, né? Minha tia Judite, que eu considero minha mãe também. Ela é paralítica, né? Ela não mexe as pernas, da cintura para baixo ela não mexe, mas elas moravam junto e eu fui morar com elas, né? Porque a mamãe tinha que trabalhar no banco e tudo mais, então passava o dia no banco e elas cuidavam de mim. E minha avó era muito católica, né? Minha avó era uma santa, na verdade, entendeu? Então ela sempre foi de rezar muito, eu acompanhava ela nas rezas, nos textos, entendeu? Não tô falando de religião, Sim, tô sim. falando de Deus, porque cada um encontra Deus. Sim. A gente encontra Deus no nosso quarto, né, privacidade. Mas ela, né, minha avó, Do jeito lá dela. do jeito dela, do interior de Manaus, ela aprendeu, né, que era o terço, que era a igreja, né? Então ela sempre introduziu, eu rezava com ela, lia a Bíblia, né, fazia as orações antes de dormir, continuo fazendo, então sempre teve presente. E depois minha tia, né, apesar de ser paralítica, ela ia pra festa, limpava a casa, fazia tudo. Depois ela se converteu, virou evangélica, né? Então ela começou a me levar para a igreja. Como? Eu tinha que dirigir para ela. Na verdade, quando eu era menor, tinha a escolinha dominical, ela ia com uma amiga dela, né? Essa amiga dela tinha filhos, a gente ia junto para dia de domingo para a escola, para ir para a igreja. E a gente ficava na escolinha dominical embaixo e a pregação era em cima, né? Para os adultos. Então eu já fui introduzido ali, entendeu? E sempre aprendi a agradecer a Deus, a rezar, a orar, entendeu? Hoje eu vou, né, eu sigo mais eu vou ali na Life Church, mas lá em Manaus, eu ia muito na Presbiteriana, né, bem conhecida lá em Manaus, então foi onde eu gosto muito dos louvores, entendeu, sempre gostei muito, sempre me tocou muito, e eu comecei a frequentar, eu sempre tive Deus presente, né, apesar de ter presente, respeitar, saber dos direcionamentos de Deus, fui, né, como a gente fala, fui do mundo, né, festa, bebida, né, naquela fase ali que a gente tem, mas depois para resumir, eu tive um baque muito grande em 2007, foi quando eu perdi um filho, né, meu segundo filho, eu tive uma namorada, que ela ficou grávida, acabei casando,
e ele veio com um probleminha que foi detectado dentro da barriga mesmo, na gestação, e quando nasceu já ficou para fazer a operação e ficou alguns meses, né, no hospital. Então, acabou falecendo, né? Faleceu, fiquei bem para baixo, bem triste, entendeu? Tive até uma fase bem difícil na minha vida, mas minha avó, até hoje eu falo, todas as graças que eu recebo, né, quando você pede, quando você reza, né, tanto minha avó quanto a minha tia, né, e outras pessoas também que minha tia junta para rezar para orar por nós, eu acho que as bênçãos que eu recebo hoje são ainda da minha avó. Tantos anos que ela rezou por mim, tá entendendo? Orou da forma dela. Eu acho que as bênçãos que eu tenho é pelos pedidos dela, né? Acredito. Que ela pedia. Você sabe melhor do que eu, mas quando a gente pede com fé, ela sempre teve ali fé que eu era na verdade, eu era um filho para ela, né? Ela teve 4 filhas e eu era o neto, mas ela me chamava de filho. Então, eu comecei a buscar, né? Buscar a Deus, porque eu tinha um amigo, o Marcelo Macedo. Ele vai ver que ele gosta de podcast, ele trabalha no negócio de gás, essas coisas, ele é bem ligado à internet. Então ele sempre me convidava para ir na igreja, eu sempre dava aquela desculpa, né? Ah, não vai dar, falava alguma coisa, mas era só mentira, que eu não queria ir. Mas um dia ele parou de chamar. Aí eu, Marcelo, tu não pega junto, não? Aí falou, vou. Falei, não me chamou? Falei, tu quer ir? Quero, eu fui. Aí comecei a ir direto de novo para a igreja, entendeu? Mas ia, fazia as coisas, né, tudo mais. Mas, resumindo, foi aqui que eu me entreguei mesmo assim, de cabeça, de corpo e alma, porque sem Deus eu não estaria aqui, não tinha resistido estar nesse processo, né? Primeiro porque eu vim sem plano nenhum para os Estados Unidos, né? Apesar de vir treinar o Adriano e tudo mais, mas não tinha plano, não tinha emprego. Eu até menti, na verdade, né? Quando eu saí de Manaus, eu vim, treinei o Adriano, ele acabou perdendo, eu decidi ficar. Aí eu voltei em Manaus para vender carro, para vender móveis, entendeu? Fazer o dinheiro, e depois de uma semana eu voltei. E expliquei para minha família, ó, eu vou que eu menti, não é certo, mas foi uma forma que eu tive de convencer a minha família, né? Eu vou estudar o wrestling lá. Eu vou fazer, né, que eu tava na confederação já, eu vou estudar o wrestling, aprender mais sobre o wrestling, entendeu? Vai ter uns cursos lá, eu vou ficar lá, vou tentar alguma coisa lá. Só que não tinha nada, né? E acabei vendendo tudo que eu tinha lá, consegui juntar ainda $8 mil, transformando tudo, e vim. E, assim, tudo que eu passei foi só resistir por conta de Deus, porque deixei família, deixei meu filho, entendeu? Para trás, mas com plano de trazer ele em 4 anos, tá entendendo? E uma amizade, tenho muitos amigos, né? Em Manaus eu fui criado num condomínio que eu te falei, eu tive várias amizades, tenho vários amigos que a gente tem conexão até hoje, é o único grupo que eu tenho lá de Manaus é desse, amigos para sempre, porque a gente tem uma conexão muito boa. E sofri, é difícil, né? É complicado, sofri muito, faz parte do processo, e trabalhava de domingo a domingo. A única coisa que eu fazia no domingo era ir na igreja de brasileiro, né? Lá aqui em Coconut Creek. Embaixada Church, é isso mesmo, tinha até esquecido, Embaixada Church. E ia lá. Depois já saí de lá, almoçava, descansava e ia trabalhar de novo, de domingo a domingo, né? Então, me apeguei a Deus mesmo, porque somente Ele para sustentar a gente nas horas difíceis. Glória a Deus, e eu creio nisso. E nós constantemente temos falado aqui, né, que de 2 pontos. Ou o Senhor toca em você no momento mais difícil, ou o Senhor vai tocar em você no momento que você está mais feliz da vida, porque você está procurando algo e você vai vendo que o Senhor Jesus vai te levar para momentos e lugares melhores ainda. Só que, infelizmente, nós, os seres humanos, a gente conhece o momento mais difícil. É a hora que a gente entra, né, naquele casulo e fala, eu preciso buscar algo, e só o Senhor Jesus tem para poder entregar. E aonde que entra seu casamento? Então, meu casamento entra em 2000
2019, né, eu conheci minha esposa, ela tinha acabado de se divorciar do ex-marido dela, que ela tem 3 filhos, e eu também tinha me separado recentemente. Então, ela treinava Então, numa... peraí, então você veio para os Estados Unidos e casou aqui, Eu casei, mas eu casei com uma pessoa que veio comigo de lá do Brasil. Brasil. Entendi. Quando eu vim treinar o Adriano, eu tinha uma namorada que era lá de Manaus, né? Uhum. Ficava lá na minha casa, morava comigo, eu vim. Aí depois que eu resolvi ficar... Ela que perdeu a criança. Não, foi Ok, outra pessoa. Essa pessoa foi em 2016. Rodadinho você também. Não tenho orgulho de falar, mas era... Não, fica tranquilo. Era como é que era. Eu perdi em 2007 meu filho, meu Entendi. segundo filho, e essa pessoa que eu namorava, que depois veio pra cá comigo, foi em 2016, 2017, entendeu? Então, quando eu decidi ficar, falei pra ela que eu decidi ficar. Ela falou, não, eu vou também. Então, eu fui no Brasil, daí a gente veio junto, procurou os advogados, o advogado aconselhou, ó, pra passar pra ela o documento, você tem que casar primeiro e depois começar o processo, né? Aí a gente casou, né? Casou, tudo direitinho, né? Depois não deu certo. O documento não deu certo, ela viveu a vida dela, eu fui seguir a minha, mas foi quando eu conheci a Keri, minha esposa, né? Ela tinha as crianças lá na academia, treinava e ela treinava também. Aí eu comecei depois de, né, já a gente pulou um pouquinho porque eu não trabalhava com luta, eu fui trabalhar como todo mundo trabalha, né? Você trabalhou em que aqui? Ah, comecei... Fala pra nós, já que você entrou nisso, vamos lá. Comecei limpando boate de strip, né? Não, pera aí. Boate masculino ou feminino? Masculino, né? Ok. Masculino, limpava, né? O primeiro emprego foi esse, aí depois fui ajudar o marido dessa pessoa que eu trabalhava na Broad Strip. Ela tinha um marido que fazia o handyman, né? Que faz tudo, construção, reforma a casa. Eu fui ajudar ele, comecei a ganhar um pouquinho mais, e esse cara depois me indicou para uma empresa brasileira que limpava a plaza, entendeu? Que ele, tipo assim, eu fui sendo promovido, fui sendo promovido pelo meu esforço. Então eu comecei a limpar, eu limpava 7 plazas por... Você não limpava boate de strip na hora de trabalho, não? Não, deles, não. Né? Eu chegava lá 5:30 da manhã, eles fechavam 5. Eu nem ia perder essa oportunidade. Tem que se explicar, né? Eles fechavam 5:30 a gente começava a limpar e eu... Da manhã. Eu e a pessoa, a gente tinha até 11 horas para limpar, porque meio-dia começava de novo, que é a hora do almoço, né? Então, as pessoas, né, quando dava mais 11:30, elas começavam a chegar já, e a gente já tava saindo, entendeu? Então, aí depois ela me indicou, né? Eu ganhava $50 por dia ali, né? Era o que tinha. Depois ela me indicou pro marido dela, aí já passou pra 80 a diária, tipo de 8 da manhã e 6 da tarde, tá entendendo? Aí esse cara me indicou pra um vizinho dele que era dono de uma companhia de limpeza aqui em Deerfield. Uau. Aí eu comecei a limpar plazas, né? Limpava 7 plazas por noite. Começava... É muito, hein? Começava às 8 da noite. Começava às 8 da noite e acabava 4:30 da manhã. Aí a academia você tinha parado aí. De treinar, você parou. Eu tinha parado, né? Não tava aqui, tava trabalhando para sustentar e pagar o documento, né? Mas quando a gente falou da luta livre, né? Que eu treinei luta livre lá atrás, eu tive um professor que em 2000 se mudou para cá, para os Estados Unidos, entendeu? Então ele já tinha, né? Passou aqui os processos e abriu uma academia aqui. Tem uma academia já há alguns anos, tem 15, 16 anos, a academia dele hoje. Então, a gente se reencontrou aqui, né? Que é o Christian, você conhece. E eu comecei a ir na academia dele, né? Treinava lá de vez em quando, né? Comecei a treinar, mas meu foco era trabalhar, né? E ele me conhecia desde pequeno, desde os 15 anos. E ele já tinha um time dele, de ajudante, né? Os professores que ajudavam ele, então eu só ia mesmo para treinar. Aí depois eu comecei a organizar meus horários, né? Essa empresa, né, de limpeza, eu consegui me ajustar financeiramente para pagar, né, um aluguel, para comprar um carro, para pagar a documentação. Então eu trabalhava tipo de 8 da noite, né? 8 da noite, 8:30 da noite até 4:30 da manhã, 5 horas.
chegava em casa, descansava até de 5 horas até às 7, dormia 2 horas, aí já eu pedi pro dono para me limpar mais 3 plazas durante o dia, até 1 da tarde. Então eu trabalhava de 8 até 1, entendeu? Limpando 3 plazas. Eu ia lá, limpava, recolhia saco de lixo, trocar as lixeiras, entendeu? E quando dava 1h30, eu chegava em casa de novo, descansava até às 3h30. Então eu dormia umas 4 horas por dia. Aí eu ia pra academia do meu professor, lá em Green Acres. Dirigia, treinava até às 8, aí já ia pro trabalho. Aí minha rotina era essa. E foi lá que você conheceu aquele, né? Foi lá que eu conheci aquele. Aí você conheceu, gostaram do outro Foi lá que eu conheci aquele. Foi lá que a gente se conheceu e tudo mais, né? E acabou que estamos juntos até hoje. Glória a Deus. E muito bom, by the way, Katie, nós te amamos. Ela é um amor de pessoa. Ela é americana, mas ela entende bastante o português já. Ela vai entender o que eu tô falando. Ela tem um carinho enorme com a minha esposa. Ela tem um carinho enorme com o meu filho, com a nossa família toda. Eles todos na academia, gente. Eu vou ser bem sincero para vocês. Se vocês estão procurando academia na área de West Palm Beach, em Júpiter, eu recomendo a academia deles. Eu estou lá, minha família tá lá. Eu tenho a alegria de falar, eu tô deixando meu filho aqui e eu volto para buscar depois. Eu sei que eles vão cuidar como se fosse deles. Então, assim, é só um feedback que eu tô dando, porque ter pessoas com esse acesso para poder cuidar dos nossos filhos é difícil. E eles cuidam, eles educam e fazem com muito amor. Amém? Então, Amém. indico a academia deles. Homem de Deus, quando foi que... eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que isso aí é até importante. Como sua fé influencia a forma que você treina, luta e lidera os adultos e as crianças? Como que a sua fé influencia? Então, assim, eu sempre, né, depois que eu comecei, depois que Deus me sustentou aqui nesse país, né, me deu garra para passar por todas as tribulações, e eu comecei a perceber, né, tanto as orações da minha tia, como as rezas da minha avó, né, o que elas buscavam para mim, entendeu? Então, assim, eu sempre tento passar uma forma de calma, né, amor e ao próximo, né, cuidar das pessoas. Eu acredito que Deus é amor, eu acredito que Deus é cuidar, entendeu? Então, assim, eu sempre tento, né, a minha academia, a nossa academia é uma academia familiar, trabalha eu, minha esposa, meu filho, né, os filhos da minha esposa, que são nossos filhos também, entendeu? Todos estão ali envolvidos, entendeu? Então, muitas famílias procuram a gente, então a gente tenta não fico falando todo o tempo de Deus, porque a gente, né, tem judeus na Sim. academia também, né, a gente sabe como, né, para todos Respeitar religiões tem que deles respeitar também, as religiões, então a gente não está, mas, né, sempre falam, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus vai te ajudar, Deus vai te guiar, mesmo que eles sejam judeus, entendeu? Amém. Porque é de mim, eu aprendi isso, né, sempre tomei a bênção, então, assim, acredito que os ensinamentos de Deus estão ligados, né, tanto na nossa vida como em todos os momentos. Então eu tento, né, de uma forma, né, mais não tão ofensiva, vamos dizer assim, passar a palavra de Deus, os ensinamentos, mas da forma de guiar, de conversar, entendeu? Com calma, com amor, com respeito, porque acho que Deus é isso, né? É amor, respeito, entendeu? Mais ou menos dessa forma. Glória a Deus. Já houve situações em que ser cristão te custou a oportunidade no esporte? Custou oportunidade? É. Como assim? Por você ser cristão e por você ter suas bases, seus limites, eles de repente queriam que você fizesse algo que você falou, não vou fazer. E te custou lugar naquele esporte. Não. Pelo seu caráter, de repente? Não, porque as pessoas que eu me cerco, né, geralmente a gente cerca de pessoas que Boas, fazem parte, né, do nosso círculo, que tem a ver, né, com a nossa vibe, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu nunca dei brecha, nem também as pessoas, nunca chegou ninguém me oferecendo algo ou, né, querendo insinuar algo de alguma forma que não fosse do meu caráter, entendeu? Então, nunca tive problema com isso, não. E deu assim. Então Deus já vem te ajudando e te cercando, né? Sempre me protegeu. Minha vida, eu acordo todos os dias 5 da manhã, né, para trabalhar, né, de segunda a sexta, eu acordo 5 da manhã para trabalhar, para dar aula.
e já acordo, né, em conexão com Deus, conversando, falando, né, tomo meu café antes de ir pro trabalho, saio de casa às 5h30 e no carro já vou orando, porque foi assim que eu aprendi com meu pai também é muito religioso, ele frequenta a igreja, ele serve a igreja, né, meu pai é um Deus, é uma pessoa muito cristã, então ele sempre, né, quando era pequeno, ele é católico, né, tem ali o texto no carro dele, eu sei que, né, as pessoas falam com relação a imagens e tudo mais, mas é a fé dele, entendeu? Então, assim, eu respeito, sempre achei bonito ele fazendo o sinal da cruz, entendeu? Então, eu vou no carro conversando com Deus, né, agradecendo por ter um trabalho às 5 da manhã, né, para levantar e ter um trabalho para ir, mas graças a Deus, Deus me sustentou sempre e ele é minha fortaleza. Glória a Deus. E por que tanta conexão com criança? Como eu te falei, né, desde 2008, né, desde 2008 eu trabalho com crianças carentes, né, em Manaus, no Brasil, muitos atletas, muitas crianças são de projetos sociais. Eu sempre tive uma ligação muito boa com criança, sempre amei criança, né, sempre, né, tava em festa de adulto, acho que os adultos tinham criança, eu brincava com as crianças, né, fazia divertir, eu sempre fui um rapaz muito, né, uma pessoa muito animada, né, até como no caso quando era mais novo, então assim, as crianças sempre se identificaram comigo, eu sempre tive muito amor, então é, é natural, e depois que eu fui para a faculdade de Educação Física comecei em 2002, depois parei, voltei em 2005 e finalizei em 2010, a gente aprende muito, né, ali a educação física escolar, entendeu? Então a gente acaba aprendendo, né? Jogos, brincadeiras, de como dar uma aula, entendeu? Então eu sempre tive uma conexão muito boa com criança. Então, você vê, a gente tem lá. Sim, por isso que eu tô batendo essa tecla. Nós temos cerca de 300 crianças, né? De 2 anos a 17 anos, né? Que são jovens ali, mas são, né? Então a gente tem uma conexão muito grande, mas tanto a faculdade como essa aula com crianças, né, com crianças e adolescentes carentes do projeto me fez crescer como professor, entendeu? E aí talvez os pais vejam isso. Essa pergunta que você vai gostar. Qual a mudança você já viu em uma criança que passou pela sua academia e que te marcou profundamente? Tem vários, né? Tem o aspecto psicomotor, né? Questão de lateralidade, saber o que é right, left, né? Direito, esquerdo. Tem muitas essas questões, mas a maior mesmo é a questão do respeito com os pais, quando eu tenho um feedback positivo dos pais que meu filho tá fazendo isso, que é coisa que ele não fazia antes de começar a treinar. Alguns exemplos que a gente pode dar, que é arrumar a cama, botar o chinelo no local que tem que ser, acabar de comer, tirar um prato da mesa, entendeu? Respeito ao próximo, entendeu? Então, assim, e outras também com relação a self-defense, né? A gente tem vários pais, a gente tem um dos pais chegou para mim e falou que teve uma situação dentro do ônibus da escola que um rapaz foi querer fazer bullying com um amigo do filho dele, entendeu? Então o menino fez o bullying, né? Aí o filho no caso o meu aluno interveio, entendeu? Entrou na frente e falou, e o rapaz quis brigar com ele, falou: você não vai querer brigar comigo porque eu sei como me defender e isso não vai ser bom para você. Entendeu? O menino sentou e sabia que ele treinava, né? A minha academia tem 4 escolas próximas da minha academia, são 12 minutos, né, das escolas. Então, ele sabe que tem a minha academia ali, então ele sabia que ele treinava. E o pai dele veio falar todo orgulhoso para mim com relação a isso. Ele se meteu, né, no bullying, né, para defender um amigo, né? Porque eu ensino, nunca comece uma briga, né? Mas esteja pronto para se defender.
E eu falo justamente na frente dos pais. Eu não sou a favor de briga, entendeu? Sou a favor de paz, mas eu não quero que meus alunos, não quero que meu filho chegue em casa, né? Se for algo que eles vejam que não é, né, válido, que não é justo, né? Eles têm o direito de proteger a eles e também aos amigos, entendeu? Então a gente, na academia, a gente ensina como se proteger. De repente, parar uma agressão, colocar a outra criança, o agressor, né, no chão e somente mobilizar, sem agredir, sem dar punch, sem dar estrangulamento, tá entendendo? Somente para segurar e acabar aquela situação. Qual conselho você daria para os pais agora que estão com filhos agressivos dentro de casa? Coloca no jiu-jitsu. Coloca no jiu-jitsu porque a agressão são vários fatores, né? A gente tem que descobrir. Para isso precisa de psicólogo, mas o jiu-jitsu é um ótimo psicólogo, porque lá ele vai provavelmente lidar com alunos com amiguinhos que já sabem mais do que ele, né? E ele vai ver que, né, se ele é agressivo, tem pessoas que sabem ser mais agressivas do que eles, mas de uma forma correta. Tá entendendo? Então, no jiu-jitsu, com certeza, eles vão aprender a disciplina, respeitar o próximo, seguir as regras, porque a gente tem... Eu não foco em competição, esse não é meu foco. Se um pai procura academia procurando jiu-jitsu para competição, eu falo, a gente não faz isso aqui. A gente vai para algumas competições, mas não é todo final de semana, a gente pega 2 no ano, e a gente faz 2 competições dentro da academia, porque eu acho que faz parte, mas não é o foco, é o que o jiu-jitsu em si proporciona e muda na criança. Então, essa criança que é agressiva, chegando lá, eu sei como lidar, eu sei como falar e colocar ele no lugar dele, entendeu? E muitas vezes eu preciso da ajuda do pai. Converso com o pai, coloco o pai também no lugar, entendeu? Porque às vezes tem um pouco ali né? Às vezes a criança reflete o que ele vê em casa. E a gente como adulto, entendeu? A gente como adulto, a gente consegue ver aquilo. O comportamento do pai me diz, dentro da academia, eu tenho lá quase, né, 50 pais que sentam lá para assistir nossas aulas e eu consigo ver o comportamento de cada um, entendeu? E às vezes reflete, né? Com relação à agressão. Mas se uma criança que é agressiva chegar lá, ela vai se sentir... Eu consigo fazer ela mudar, entendeu? Amém. Glória a Deus. E, gente, eu tô lá com ele, eu acompanho, e não só isso, ele tem crianças lá também com autismo, e eu acho que pra mim, tá, é o que mais me impressiona, é como essas crianças vão estabelecendo o domínio próprio, elas vão conseguindo vencer os próprios desafios delas. A gente tem até um que treina conosco, que assim, ele melhorou demais, né? E a gente tem alegria em treinar com ele, ele mudou de faixa agora, a gente faz festa com a mudança dele. Então, assim, eu vejo que não somente é o que ele falou, não somente nos pontos de levar para campeonatos, que faz parte, mas o ponto de investir na criança ou no adulto e mostrar para ele que ele não é apenas um campeão, mas o jiu-jitsu ajuda também a você melhorar o seu caráter. Com certeza. E você estabelecer princípios na sua vida. Muito bom. Gostei demais desse bloco. E eu vou entrar num bloco aqui agora que é um bloco assim mais de empreender, que eu preciso entender mais sobre a sua academia. Qual foi o maior erro que você cometeu ao abrir sua primeira academia, que agora já está indo para a segunda, nós estamos falando dessa, que você acha que você não vai cometer novamente? Você lembra? Aldo, na verdade, eu não acredito que eu cometi erro, de coração, né? Porque assim, a gente sabe que a gente como homem, né, as experiências moldam a gente, né, prepara a gente, né? Na verdade, assim, eu abri a academia com um sócio, né, que foi o meu professor, né, desde criança lá, e acabou que não deu certo, né, por alguns motivos que, né, de discordância, que eu não achava correto. Então eu acredito que foi
a única forma mesmo, assim, mas é aprendizado. Até porque ela é um sucesso, né? Não teve erros. Academia. Graças a Deus. Provavelmente, né? Realmente, eu não sei lhe pontuar. Eu confio muito em Deus, Otto. Amém. Não, eu tenho certeza disso. Eu confio muito em Deus e Deus me direciona, entendeu? Ele me direciona, eu peço sempre sabedoria. Com certeza, eu não sei lhe falar agora, mas eu cometi erros, né? Eu hoje, em todos esses anos, né? São 4 anos que eu tô com essa academia. Eu lembro, só uma pessoa reclamou com relação à academia, que veio falar com a gente, saiu de lá insatisfeita, pra te ser sincero. Né, a gente dá com o público, né? Às vezes você vai num restaurante, né? Você teve 99% de aproveitamento. Se só uma pessoa saiu, vamos colocar hoje eu tenho, né? A gente tem 359 alunos, são mais de 200 famílias. Eu tenho muitas famílias, né? 2, 3 crianças. É difícil uma família com uma criança. Nós temos muitas, né? 2, 3, 4, 5, entendeu? Temos famílias inteiras com 6 pessoas, pai, mãe treina, mas foi só uma vez, né? Que a pessoa, né? Tinha contrato, né? A gente tinha contrato, as pessoas assinam contrato, tudo mais. A gente mudou um pouco isso. Na verdade, até melhorou, né? Porque antes eu tinha, né, até seguindo um processo que veio da outra academia, que era do meu sócio, de assinar contrato de 6 meses. Mas às vezes uma criança começa um jiu-jitsu, ela treina ali 1 mês, 2 meses, ela não quer mais treinar. Com 4 anos, 5 anos, elas mudam muito. E às vezes é difícil para um pai sustentar. Apesar de toda a metodologia que a gente tem, que as crianças trabalham, eu trabalho muito a parte lúdica, né, jogos, né, e o jiu-jitsu em si, né, para as crianças. A gente tenta sempre tá mudando as aulas para a criança se interessar, vir para a aula feliz, para querer vir, entendeu? Então, eu tinha um contrato de 6 meses e depois de 2 meses, a criança não queria mais treinar. É muito fácil com uma criança, às vezes, não quero mais e o pai tá bom. Porque o pai não quer problema com a criança. Sim. Né? Quer agradar. Às Sim. vezes é errado. Vamos tentar, a gente muda, conversa comigo, vamos fazer. Ok, não quer? Vai para outro esporte, não deixa de praticar, faz algum esporte e depois volta. Eu acredito que o jiu-jitsu é o melhor para criança, tá entendendo? Ensina muito, né? Mas acabou que ela tinha o contrato, tinha que seguir o contrato, entendeu? Ela pediu para parar, mas tinha um contrato. Então ela até pegou, botou um review lá, né, negativo, foi o único que a gente teve, e eu fiquei, tá bom. Depois, com o tempo, eu peguei, então tá, a gente não tem mais contrato, né, a gente só precisa de 1 mês de notice para poder cancelar, entendeu? Se tu 1 mês tu me falar, não tinha der a notícia de que não quer mais fazer, não tiver mais o que pagar, e funcionou super bem, entendeu? Mas eu não tenho nada. Eu aprendo muito com os erros, né? Experiência, então não tenho nada que pontuar para lhe dizer, aprendi com isso. E Deus tem feito tanto, né, professor, que eu tô lá na academia com você e tem lista de espera hoje. Hoje a gente não pode colocar todo mundo porque não vai caber. E tem pessoas que colocam na lista de espera, porque Deus está te honrando até nessas decisões. A gente tá já há 4 anos na academia, né, na cidade de Wellington, então a gente tem um grupo de crianças, né, que a gente chama de Little Ninjas, que são as crianças de 2 a 4 anos, né? Antes nós iniciamos com 4 anos de idade, né? De 4 a 8, né? Era um grupo, de 9 a 11 era outro grupo, de 12 a 17 era outro grupo. E a gente viu muitas mães ali, né? Com crianças no colo, as mães falando, quero logo que ele comece, quero logo que ele faça logo 4 anos para poder começar. E as crianças tinham ali 2, 3. E aí minha esposa, a gente, vamos abrir um horário para essas crianças. E eu sempre gostei de desafio, entendeu? Nunca tinha treinado, né? Trabalhado com criança de 2 anos, para te ser sincero, entendeu? De 4 anos para cima eu já tinha. Mas a minha experiência, a educação física, a faculdade de educação física na minha vida, que foram 5 anos, me moldaram para isso, entendeu? Então a gente abriu e foi um sucesso. A gente começou com 10 crianças, só 10. Aí chegou 10, bora botar 15.
15, hoje a gente tem 25 crianças na turma. E a gente tem um controle absurdo. São crianças de 2 a 4 anos, né? Fazer fila, seguir as regras. Mas é a coisa mais linda, é um sucesso. Eu lembro do outro. Eu tenho, O Nico. o Nico vem cá, fit together. Aí pergunto pelo dia dele, como é que foi, se respeitou o pai, se respeitou a mãe, se tá em trouble. Mas a gente tá... Essa turma tem lista de espera de 5 crianças e a de 4 a 8 anos também tem uma lista de espera, né? A gente, inclusive, aumentou a academia, você sabe disso, mas a gente tem muita espera para essas 2 turmas principalmente, entendeu? Deus tá fazendo, glória a Deus. Amém. Você se vê mais como empresário, treinador ou pastor no tatame? Eu me vejo mais como amigo dos meus alunos. Amém. As pessoas chegam para mim, como é que eu devo me dirigir a você? Eu não tenho... academia é uma academia, é um business, né? É um negócio, é minha empresa, mas eu não utilizo a minha... Tenho toda, né? O título, né? O know-how. O título, o know-how, a forma de lidar, de conduzir a academia, mas, como eu lhe falei, eu uso muito coração para me direcionar as coisas na minha vida, né? Na academia, as pessoas, como é que eu lhe chamo de sensei? Porque muita gente, né, usa essa palavra sensei. Eu falei, não, sensei, não precisa me chamar de sensei, não, pode me chamar de Elton. Sensei, coach, professor. Eu falei, não, pode me chamar de Elton. Eu não tenho esse negócio de patente, eu não tenho esse negócio, tem hierarquia, né? Tem que respeitar o faixa preta, quem é mais graduado comigo eu tenho que respeitar, e eu tenho que respeitar a faixa branca também, tá entendendo? Porque a faixa mais difícil. É a faixa mais difícil, porque o primeiro, tá iniciando. O primeiro step, né, dentro do tatame é o mais difícil, né? É a luta com o ego, entendeu? Então, assim, pra pisar no tatame, pra começar o jiu-jitsu, né, é muito difícil. Né? Porque eu tenho muitos pais que treinam, né? Eu não tenho muitas pessoas, né? Dos adultos ali, eu não tenho pessoas de 18, 20, tenho meu filho de 25, 22 ali, um ou outro, mas isso não são 5 pessoas, o restante, né? 80% dos meus alunos, né? São adultos, são pais de criança, assim como você. Sim. Então, para eles deixarem depois do trabalho, né? Ir em casa, tomar um banho e vir para academia, muitas vezes direto do trabalho, vir treinar, né, fazer exercício, aprender algo novo, é difícil, né, eu já tenho uma idade, né, 40 anos, 30 e pouco, 50, 60, entendeu? É muito difícil, é melhor ir para casa, ter um jantar em família, depois deitar, assistir um filme, né, curtir a esposa, do que ir para academia, entre aspas, sofrer, entendeu? Mas é isso, e com relação, né, eu não costumo falar, aqui eu tenho um avesso com relação a essa palavra business, desde quando eu cheguei nos Estados Unidos se fala muito business, né, negócio é negócio, amizade é amizade, eu não acredito nisso, né, eu não confio nisso, eu tento fazer da academia, né, um local onde as pessoas venham, eu dou o meu melhor, e eu ganho dinheiro lá, as pessoas pagam, mas é através da forma que eu trato, né, a energia que eu coloco dentro da minha academia, né, então é dessa forma que né, vou falar, ganho dinheiro, não é fazendo business, não é negócio, tá entendendo, não tento ver dessa forma, porque se tu focar no dinheiro, o dinheiro não vem, entendeu, graças a Deus hoje eu consigo, né, viver com a minha família, pagar minhas contas e ter momento de lazer no final de semana. E eu sou exemplo disso, eu vou falar, a nossa academia lá realmente é esse padrão que ele tá falando, tem vários eventos que a gente faz como família, toda sexta-feira quando a gente acaba de treinar, tem um restaurante do lado da academia que a gente senta no restaurante, todo mundo, ele, a esposa, nossos filhos, os pais, pra gente ter esse tempo de comunhão. Vira e mexe, tem um evento nosso lá que acontece, que ele chama, vamos para um parque, vamos fazer um churrasco. Realmente, isso que ele está falando, a Academia Vive, eu recomendo, é um tempo de qualidade que nós temos além de família com os filhos. Isso é muito importante hoje, porque os Estados Unidos já é corrido, nosso tempo que é corrido, trabalho que é corrido, e se a gente ainda vai para a academia, onde vai ser mais um esporte corrido, só para poder estar fazendo um esporte, não que não tenha o horário do esporte, a gente tem o horário do esporte todos os dias, mas além disso, a gente tem esse tempo de comunhão. Muito bom. Um cristão pode lutar sem alimentar a violência? Pode. Funciona? Pode, funciona. O jiu-jitsu não é
não é violento. Eu não acredito que o jiu-jitsu é violento. Na verdade, ele é parte essencial para te aprender a não ser violento. Entendeu? Gostei. Porque Mata leão, sossega, bota pra dormir, precisa bater, né? eu treino há 28 anos, eu sei o que eu posso fazer com uma pessoa leiga, tá entendendo? Uhum. Então, né, eu sempre costumo falar isso, então eu não saio procurando briga, eu saio de casa pra curtir minha família, olho todo o ambiente, quando eu tô num restaurante, nunca sento de costa pra porta, proteger não só minha família, como as pessoas ao redor também. Eu acho que é meu papel, né? O policial, né? Mas a gente tem as pessoas consideram a gente arma branca, né? Eu sei até onde eu posso ir, entendeu? Então eu sei o que eu posso fazer de mal pra uma pessoa. E eu não tô aqui pra fazer mal a ninguém, entendeu? Então eu sempre, se uma pessoa quer brigar comigo, eu até peço desculpa, faço de tudo para não acontecer, entendeu? Mas acredito que o jiu-jitsu te prepara para ser uma pessoa melhor, te conhecer, ter autoconfiança, self-control, entendeu? Então não acredito que o cristão, por treinar jiu-jitsu, vai ser mais violento, ou for nesse sentido. Eu acredito que não. Legal. E só lembrei de algo aqui. Gente, nós temos vários policiais que treinam com a gente lá, policiais americanos, brasileiros, que treinam conosco. Ele tem um momento, ou ele tem algo lá específico só para isso, só para os policiais. Eles têm um certo benefício lá no nosso meio, não é? A gente tem um programa que chama Blue pra Blue, né? Blue for Blue. Uhum. Que são, né? Que eles chamam. Minha esposa me ensinou isso, eles chamam de Blue, né? O Blue, eles são considerados policiais. É um apelido, né? Um nickname para policiais, eu não sabia disso. E eu sempre tive vontade, né? Aí no Brasil eu tenho muitos amigos, né? Muita gente treina jiu-jitsu lá no Brasil. Muitos policiais treinam, pagam por isso. E eu tenho muitos amigos policiais. Eu tive sempre vontade, né? De ter um programa para policiais, porque o policial tem a arma, né, na cintura para se proteger, para parar uma agressão ou para criar, mas às vezes não tem o tempo hábil para isso, entendeu? Então eles precisam saber se defender. Eles saem de casa, a primeira coisa que eles têm que proteger é a vida deles. Eles têm que voltar para casa. Eles nunca sabem, todo mundo sai de casa com um propósito. Eles sabem que se eles entrarem em ação, eles têm que colocar regras, né? Tem que trabalhar com regras. E se uma pessoa não está seguindo a regra, uma pessoa agressiva e tudo mais, a gente vê muitos vídeos hoje em dia, né? Sim. Então acaba que eu queria passar para eles, né? Introduzir na vida deles o self-defense, né? Para eles poderem estar hábeis, tanto para se proteger como proteger a sociedade, né? E a gente tem cerca de 15 policiais, né? Eles não pagam, eles começam, né? Se nunca treinaram, eles iniciam como faixa branca, não pagam, só tem que comprar o uniforme, né? Pagam o uniforme, geralmente o programa, né? Duração de 2 anos, eles só vão pagar depois de receberem a faixa azul. A faixa azul demora 2 anos a 2 anos e meio, dependendo, entendeu? Então, a partir disso, eles começam a pagar com desconto, que vai ser $99, entendeu? Mas o pagamento não é importante, mesmo a oportunidade deles, se eles quiserem, né, de vir depois de um dia de trabalho ou no dia de folga, vir, nem que seja uma vez, 2 vezes na semana, entendeu? Para aprender, né, a self-defense, né, se proteger, entendeu? Então, acho que é bem válido para eles. Bom demais. Vamos para os finais, que eu sei que você tem tempo corrido, eu sei que eu não posso te segurar muito tempo. Vamos fazer um bate-bola rápido. Pergunta rápida, resposta assim, papo, rápida, pra gente poder... Sorte letra, né? Isso aí. Vamos lá. Força ou técnica? Os dois. Disciplina ou talento? Disciplina. Vitória ou aprendizado? Vitória é muito bom, mas o aprendizado faz parte do processo, entendeu? Mas vitória. Medalha ou caráter? Caráter. Tatame ou altar? Altar. Boa. Quem te ensinou mais, seus mestres ou seus alunos? Pergunta difícil, mas eu aprendi muito com os meus mestres e aprendo muito hoje com os meus alunos.
Depois que eu virei, né? Não virei, não gosto dessa, não me considero um mestre, mas depois que eu virei professor, acabou que eu vejo muitas coisas, né, dos meus alunos que eles passam para mim, nem às vezes nem sabem. Até posições. Faixa branca me ensinam. Essa foi boa. Não que eu não saiba, mas eles fazem de uma forma diferente que, isso aqui pode ser mudado. O jiu-jitsu é infinito, né? Massinha é assim. Nossa, eu fico de bobeira com ele. Um legado em uma palavra. O seu legado, homem de Deus. Aquilo que você está tentando construir, que Deus está fazendo. Amor. Pregar amor. Amém. Amor. Eu não minha intenção não é... Né, no início a gente falou, né? Você falou sobre legado, bens e tudo mais. Mas, né? Ser lembrado... Eu acredito que o meu legado, acho que há um mês atrás, falando com a minha mãe e com a minha tia, a pessoa que eu né, elas têm muito orgulho de mim, a pessoa que eu me tornei, ainda mais depois que eu me mudei pra cá. Então, eu acho que o meu legado já foi construído, não é pra ninguém, né? A gente pensa em filhos e tudo mais, mas meu filho vai ter a vida dele, vai construir o legado dele, tá entendendo? Assim como eu tô construindo o meu, e acredito que eu tô indo no caminho certo, mas pra mim, eu e minha esposa, tá entendendo? Eu acho que é a gente que vai seguir juntos pra sempre, tá entendendo? Então, acredito que é isso, meu legado é amor. Aleluia. Amém. A sua última resposta, pra gente ir pro final. Que mensagem você deixaria para os pais que querem proteger seus filhos deste mundo? Para a sua academia, que mensagem você quer deixar para o seu pessoal que vai te assistir? Aproveita, esse é o momento seu, aonde te achar. Mas diga aí. Não, você acabou de falar, né, o que fazer com as crianças para, né, para ensinar para esse mundo. O jiu-jitsu prepara a criança, né, para se tornar um adulto preparado pro mundo, entendeu? Porque no jiu-jitsu que ele vai aprender a seguir regras, ser respeitoso com o pai, com o professor, com o pai, né, com adulto, self-control, né, a autoconfiança, entendeu? A humildade, né, a humildade na hora de vencer, ao ser humilde quando perder também, entendeu? Então, assim, o jiu-jitsu, como eu já falei, é uma ferramenta, né, de transformação, transforma a vida, transformou minha vida, né, me levou para uma faculdade, entendeu? Me trouxe conheci vários países, várias cidades no Brasil, e hoje estou aqui nos Estados Unidos por conta da luta. A luta mudou a minha vida, entendeu? Eu fui atleta, né, pelo meu estado profissional, vivia disso, mas aprendi na faculdade que ensinar é o melhor, entendeu? Passar algo. Então, o jiu-jitsu, né, o pai consegue ver. Depois que a criança inicia o jiu-jitsu, né, ela muda, entendeu? O comportamento, entendeu? A forma de se expressar, entendeu? Ela se torna mais confiante. Então, isso vai para a vida toda, né? O jiu-jitsu me ensinou. Hoje eu dou aula, eu palestro todo dia dando aula, entendeu? Então, eu tenho confiança para estar na frente das pessoas com uma postura e conversar, né? Tá onde eu quero, entendeu? De forma que as pessoas me olham, me respeitam, às vezes por conta da orelha, porque é feia, e respeito porque tem medo, mas a confiança vem através da minha postura, entendeu? Amém. Glória a Deus. Gente, muito bom. Eu tenho certeza que esse legado que o professor Elton está deixando para nós, meu amigo Elton, meu irmão, ele fez história na minha vida. Eu passei por um momento de adaptação em West Palm Beach e logo no começo eu conheci ele, já estou lá na academia há mais de 3 anos. E Deus tem feito diferença, ele está deixando uma base sobre a nossa família, ele está cativando meu filho, está mostrando ele o que a gente precisa. E se você tem alguma dúvida de algum esporte, algo que possa ajudar o seu filho, a sua família, ou até você mesmo, né? A romper algumas coisas na sua área, da sua vida. Tem mulheres que treinam lá, minha esposa treina lá com a gente de vez em quando, tá parado, mas ela vai voltar, em nome do Senhor Jesus. E você que está nos assistindo, procure. Como é que a gente acha? Você quer deixar algum lugar? Tem um Instagram de vocês?
Sim, tem o Instagram, eu posso deixar, né? Fica na cidade de Wellington, né? É 13889, endereço 13889, Wellington Tracy, a sala é A23, são 3 salas, né? É uma academia de quase 5 mil metros, 5 mil square feet, com confusão de metros. E tem o Instagram, né? Elton Silva BJJ, ou o telefone é 561-891-1934. Desculpa falar inglês porque já decorou já para falar em português vou me confundir. Não, mas gente, o link dele vai estar linkado com o nosso no Legado. A entrevista dele vai sair no podcast, no nosso YouTube, vai estar linkado as informações dele. Então, sim, se comunicar, pode mandar uma mensagem pra gente que a gente passa as informações dele. O importante é, se você quer algo de segurança, quer estar bem, eu tô trazendo aqui, nós trouxemos há pouco tempo agora o Clayson Reis, que tem uma academia em Coconut Creek, agora que é o outro homem de Deus também, agora o Elton, que treina lá em Wellington, que também é uma localidade muito boa, e agora em Júpiter a gente abre em janeiro, né? Em janeiro, final de janeiro a gente tá abrindo, se Deus quiser. Em Júpiter, em nome do Senhor Jesus. Então, para você que nos assistiu, que gostou, que tinha alguma dúvida sobre o jiu-jitsu, deixa eu te falar, existem academias e academias. Essa é uma que eu recomendo e tem feito diferença na nossa vida. Muito obrigado, você que nos assistiu por essa entrevista maravilhosa. Eu espero que muita coisa que ele falou, o Senhor possa ter tocado no seu coração. E ele falou de muitos princípios. O básico, que em todo momento da vida dele, o Senhor estava em primeiro lugar. É por isso que ele está onde que esse homem de Deus está hoje. Eu agradeço. Obrigado vocês por esse tempo da gente estar junto. Vamos para a próxima entrevista e um beijo do crente.